Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento pela oportunidade que nos concede. Agradecer a companhia dos bons amigos que trabalham na Seara do Mestre Jesus, rogando que nos auxiliem para que das leituras de hoje nós consigamos extrair mais vastos conhecimentos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Hoje nós vamos, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos vendo a terceira parte, né, das leis morais. E hoje nós vamos ver o capítulo número 3 da Lei do Trabalho. 2 temas somente, capítulo curto, necessidade do trabalho com 8 questões, limite do trabalho e repouso com 5 questões. 13 questões no total. Mas é tema muito vasto, né? Então, apesar de curto, permite um debate longo, vamos colocar assim. Então, a título de abertura, e quando a gente fala de trabalho, normalmente a gente tem uma certa, vamos chamar assim, uma certa relutância, né? Por entender que trabalho se relaciona com sofrimento, por trazer esse conceito desde muito cedo, muita gente entende que é bíblico, né? Então, eu vou começar me reportando à própria Bíblia, né? O livro Gênesis, e vão ver que o livro se inicia pelo trabalho de Deus, o trabalho da criação, né? Todo mundo tem essa vaga noção de que Deus criou tudo em 7 dias, trabalhou 6, descansou no 7º. E quando a gente vai ler, né, a gente vê que no coroamento da sua criação está a criação do homem, né? Então, lá no capítulo 2, né, versículo 7, Deus cria o homem. Lá está assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Na sequência, Deus cria um lugar, né, que ele denomina Jardim do Éden. E nesse lugar ele coloca, e isso chama a atenção, ele coloca todas as árvores, né, boas, bonitas para os olhos e boas para o paladar, né? E, em particular, no meio do jardim ele coloca a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Ciência como conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E, terminando essa criação, essa elaboração, ele toma o homem, né, e o coloca no Jardim do Éden. E ele diz lá em versículo 15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, o homem não foi para lá para ficar flanando, né, sem nenhuma obrigação. Ele foi para lá para trabalhar, lavrar e guardar. E a única recomendação que Deus fez ao homem, né, foi que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da ciência do bem e do mal. E nós sabemos que Adão não respeitou a restrição divina, né? Lá em 2,17 a gente encontra assim: mas da árvore do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu não quero fazer interpretações, né? Mas eu entendo que a vedação que Deus fazia ali era para que o homem se mantivesse naquele estado que ele estava, de pureza, vamos dizer assim, de ignorância absoluta. Que ele não deveria tomar contato com essa ciência ou com esse conhecimento de bem e mal.
né? Como Adão não respeitou a restrição, né? Então ele condenou Adão e a sua companheira, né? E a Eva, Deus condenou ao parto doloroso e a dominação de Adão, né? A ser submissa a Adão, e a Adão ele condenou o esforço para a garantia de sua sobrevivência. Adão já trabalhava no Jardim do Éden, né? Mas aí nesse ponto em que ele contrariou a determinação, a orientação divina, ele foi condenado a ganhar a vida, garantir a sobrevivência com esforço, né? E a gente encontra lá em 3,17: Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E em 3,19: No suor do teu rosto comerás o pão, comerás o teu pão até que tornes a terra, até que morras, né? E aí Deus condena Adão a sair do Jardim do Éden, uma vez que ele tinha adquirido o conhecimento do bem e do mal, né? Conforme Deus tinha proibido e tal. E aí a gente vê o desterro de Adão e Eva, né? Em 3,22 a gente vê assim: Eis que o homem é como nós, Deus dizendo, né? Eis que o homem é como nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. E aí, na sequência 3,23, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, aí está, né, a condenação, e é a partir daí, né, que todos nós temos esse, vamos chamar, preconceito de que o trabalho necessariamente é fonte de dor, né, de cansaço, de desprazer, vamos usar essa palavra. Entrando no nosso tema propriamente dito, e feita essa consideração de que o trabalho é uma coisa, vamos dizer assim, comum, e inicia-se na figura de Deus criando tudo, é um grande trabalho que ele desenvolveu, né? Vamos então ao nosso livro dos Espíritos, da Lei do Trabalho, Necessidade do Trabalho, questão 674. E aí Kardec pergunta assim: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Nosso orientador responde: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, o trabalho é uma necessidade natural, próprio da criação do homem, próprio da sua essência, né? E o Espírito faz a menção às necessidades crescentes que o homem sente ao longo da sua caminhada, do seu progresso, né? Ele diz: a civilização obriga o homem a trabalhar mais do que a sua necessidade, né? Porque lhe cria sempre mais necessidade. Nós já tínhamos visto esse conceito lá na questão 926, quando nós falamos de penas e gozos terrestres, quando o Espírito diz: olha, os males deste mundo estão das necessidades, os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que criais. Quer dizer, coisas muito além da necessidade básica, né, que todos nós criamos. Nós usamos hoje o termo consumismo, né? A civilização nos impõe uma certa necessidade de coisas que ontem não eram necessárias. Então, essa colocação que o Espírito faz aqui
de que o acréscimo de trabalho é por conta não da necessidade, da essência, né? Necessidade essencial do homem, mas por conta do avanço civilizatório. Questão 675. E o Kardec pergunta: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? É só o que a gente manipula, né? Que exige fisicamente de nós? Nosso orientador responde assim: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Então, o princípio inteligente trabalha como o corpo também trabalha. E ele coloca uma coisa que para nós passa a ser definição de trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então, não só o que demanda esforço físico, mas o que demanda esforço intelectual, né? Então, tudo que a gente faz é trabalho, seja de ordem física, seja de ordem intelectual. Questão 676. E o Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Porque o homem se vê obrigado a trabalhar. E aí o espírito responde assim: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Vamos lembrar lá de Gênesis, né? Por ser uma necessidade corpórea, natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem de seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Aqui eu vou me deter um pouquinho nessa palavra, expiação. É expiação, o trabalho é expiação. Nós temos que rever o conceito de expiação, né? Nós já vimos o conceito lá atrás, na questão 132, questão 770, está um pouquinho adiante aqui, a 998 e a 999. Lá na 132, que é a base de tudo, né, quando ele fala de reencarnação, e fala que a reencarnação se destina ao aperfeiçoamento do espírito, ele coloca assim: mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, essa expiação, nós temos que restringir o conceito para vicissitudes da existência corporal. Ou seja, a existência no corpo nos impõe determinadas vicissitudes, determinadas necessidades, né? E são essas necessidades, essas vicissitudes, né, que a gente deve considerar como expiação. Ele coloca também, na questão 770, né, ele coloca que a melhor expiação é fazer mais bem do que mal. E aí, na 998, ele coloca um complemento de conceito. Ele diz assim: a expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas a que o espírito se acha submetido. Então, tudo que a gente sofre em decorrência de estar encarnado é propriamente expiação, né? Na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, quando ele fala aqui em expiação, ele está se referindo
é uma necessidade própria do estado de estar encarnado. É uma vicissitude própria da encarnação. Então, o trabalho é expiação nesse sentido, né? E ele coloca, e aí eu gostaria de ressaltar, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. É a maneira pela qual o homem desenvolve soluções, né? É trabalhando mecanicamente, materialmente falando, ou intelectualmente falando, que o homem desenvolve soluções para os problemas. Questão 677. E aí o Kardec pergunta: por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Por que os animais, né, encontram na natureza tudo o que precisam e o homem se vê obrigado a produzir coisa nova, vamos dizer assim, né? Desenvolver novidades? Só a natureza não é suficiente, né? E aí o orientador responde assim: tudo em a natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o trabalho do homem, visa duplo fim: conservação do corpo, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Pensar, o que também é uma necessidade. Pensar é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. O pensar tira o homem do corpo, da necessidade própria do corpo, ultrapassa, ele vai muito além. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Então, eles trabalham para sobreviverem. Ponto, só isso. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem que quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Aqui, voltando à questão 132, o homem também trabalha, né, para desenvolver a sua parte na obra divina, na obra da criação divina, né? Então, quando a gente volta lá na questão 132, ele diz: ó, a reencarnação tem dois objetivos, né? Ela possibilita o progresso, a perfeição do homem, ou alcançar a perfeição do homem, né? E ela possibilita ao homem participar da obra de Deus. E aqui ele volta no mesmo conceito, ele diz: os animais, né, desenvolvendo o trabalho para a sua própria conservação, para se manterem, né, para sobreviverem, eles trabalham indiretamente cooperando na obra divina. Um exemplo muito simples, né, para mostrar essa participação indireta, inconsciente dos animais na obra da criação, a gente vê, por exemplo, os morcegos que se alimentam de uma determinada fruta e quando defecam, né, jogam lá as sementes que acabam germinando. Então, o lobo-guará, né, que a gente vê, é um grande plantador de árvores no cerrado. Então, os animais cooperam na obra divina, né, semeando novas florestas, por exemplo, né? É nesse sentido que ele coloca. E eu gostaria de chamar a atenção a vamos dizer assim, essa abordagem que ele faz. Quando você fala que, ou Jesus diz lá: olhai as aves do céu, os lírios do campo, né,
que não tecem, os lírios não tecem, mas se vestem melhor do que Salomão, e as aves não semeiam, mas colhem, né? Ele está falando a questão que Kardec formula vai nessa direção. A natureza provê a esses seres de inteligência limitada os meios de conservação. Por que não são suficientes para o homem? Ele diz, olha, o homem trabalha com duplo fim. Ele não trabalha só para conservação, para sua conservação. Ele trabalha também para o desenvolvimento da sua faculdade de pensar, o progredir, o ir adiante, o avançar. Então, o trabalho tem essa dupla função no caso do homem. Como o homem não tem inteligência limitada, e como nós vimos lá na Gênesis, né? Deus disse a ele, olha, você agora vai ter que prover seus próprios meios. Você sai daqui do jardim, onde a providência divina te dava tudo, você só cuidava, né? E vai para a terra árida, de onde você vai ter que extrair o seu alimento. Então, com a inteligência, com a ciência do bem e do mal, com o conhecimento, né, o homem é lançado a desafios. O desafio de pensar, de entender, de desenvolver, né? Então, a diferença está perfeitamente definida e o porquê também está perfeitamente definido, né? É relativo à finalidade de cada um, animais e homens, ou animais e espíritos humanos. Questão 678, ele pergunta, em os mundos mais aperfeiçoados, mundos mais evoluídos, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E o nosso orientador responde assim, a natureza do trabalho, a natureza física ou intelectual, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. O corpo tem necessidades diferentes do espírito, né? Então o espírito encarnado tem necessidades diferentes do espírito errante. Quanto menos necessidades materiais, quanto menos materiais são estas as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Nós já ouvimos isso no estudo anterior, né? O cruzar os braços, ficar ocioso é, no final das contas, né, uma coisa muito enfadonha, muito inútil, muito deprimente, vou usar um termo, muito deprimente. Então seria antes um suplício do que um benefício. O que o nosso irmão diz é o seguinte, muda a natureza do trabalho. Mundos superiores, né, onde você não tem necessidades físicas como nós temos aqui, você não tem que sustentar um corpo orgânico, obviamente você não tem que produzir alimentos, vamos colocar assim. Mas isso, a mudança da natureza da necessidade, não muda a necessidade do trabalho, né? Então, você muda a natureza do trabalho, mas você mantém a necessidade da atividade. No mínimo, o aperfeiçoamento da inteligência, né? Não tem que sustentar o corpo, não tem que sobreviver, mas tem que aperfeiçoar a inteligência. Questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Alguém que é muito rico, que pode comprar tudo, não precisa botar a mão em nada, ele está dispensado do trabalho? E aí o irmão responde assim, do trabalho material, talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil, obrigação moral, não porém da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem
fim de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Quanto menos necessidade de esforço para a sobrevivência, tanto mais necessidade de esforço intelectual para estender esse benefício aos outros. Quando ele diz, ele não está dispensado de aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros. Tem tempo suficiente, porque não tem que sair correndo atrás da sobrevivência, tem tempo suficiente para, no mínimo, transferir tudo o que sabe, todo o conhecimento que detém para outros, facultando a eles meios de sobrevivência. É isso que ele coloca. A obrigação de ser útil é uma obrigação moral. E todos estão constrangidos a cumprir essa obrigação moral. Aquele que tem mais tempo livre, diz ele, mais obrigação moral tem. Mais obrigação de buscar ser útil aos outros tem. Ele não precisa cuidar de si, que cuide dos outros. Essa é a ideia que o Espírito coloca para nós. Então, gente como eu, por exemplo, que já estamos dispensados do trabalho formal, aposentados, tem que necessariamente buscar uma maneira de auxiliar os outros, de ajudar os outros, de ser útil aos demais. Não dá para cruzar os braços e esperar a morte do corpo chegar. Não é isso que se deseja. Isso não faz bem para nós, porque nós não empregamos o tempo no desenvolvimento da nossa inteligência. Vamos lembrar que ao corpo sobrevive o espírito. E o caractere essencial do espírito é ser o princípio inteligente do corpo. Então, desenvolver o princípio inteligente é tarefa que nos cabe a todos o tempo todo. Nós não estamos dispensados em momento nenhum de desenvolver a nossa inteligência. Então, essa consideração aqui é fundamental. Não há ninguém dispensado de trabalhar, mesmo aquele que não necessita realizar o trabalho de ordem física, buscar os meios materiais de sobrevivência. O extremamente rico, bilionário, um Elon Musk da vida, esse camarada tem que usar todo o tempo que ele tem disponível em benefício dos outros. Seria uma coisa mais ou menos assim. Quanto mais dispensado de correr atrás da própria sobrevivência, mais obrigado está a investir o seu tempo, seu esforço, seu conhecimento no benefício dos outros. Tornar-se útil, não está, porém, dispensado de tornar-se útil. Guardem isso, por favor. 680. Kardec pergunta: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Kardec se refere certamente àqueles que não reúnem condições físicas de prover os meios de sobrevivência. Certamente ele está falando disso. E aí o nosso orientador responde assim. Ele diz: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades.
E ele faz menção aqui a questão 643, que nós já vimos ali atrás. Quando perguntaram ao orientador, há impossibilitados de fazer o bem? Existe alguém que está impossibilitado de fazer o bem? E o orientador diz assim, olha, a simples convivência entre as pessoas gera 1000 oportunidades de ser útil, de se fazer o bem. Né? Então ninguém está, vamos dizer assim, impossibilitado de fazer o bem. E aqui o Kardec pergunta, aqueles que estão impossibilitados de trabalhar, né, no que quer que seja, ele é inútil, a existência dele é inútil. Né? E aí o orientador responde, olha, Deus só condena aqueles que se fazem inúteis. Os preguiçosos, os orgulhosos, que não buscam a oportunidade de trabalhar, de ser útil, né? Esses estão condenados. Os inválidos não estão condenados. E aí o conceito de inválido é muito relativo. Eu vou dar 2 exemplos bem fáceis da gente entender. Que a limitação do corpo não é limitação para o espírito. Então, Stephen Hawking, físico, aquele camarada que andava naquela cadeira de rodas com o computador, ele falava pelo computador, ele se relacionava com o mundo pelo computador. Se não me engano, ele tinha a esclerose lateral amiotrófica, aquela que vai paralisando até o camarada desencarnar, né? Aquele camarada trouxe uma contribuição enorme no campo da física, né? Estava impedido de movimentar os braços, impedido de movimentar a cabeça, ele não falava mais. E ele expunha suas ideias pela máquina. Ele fazia teorias, desenvolvia teorias no campo da física, estando ali naquela condição de corpo, vamos dizer assim, completamente inútil, corpo inútil. Princípio inteligente atuante. Aqui em Ituiutaba, nosso irmão Jerônimo Mendonça Ribeiro, né? No campo da atividade assistencial, ele desenvolveu um trabalho enorme. Ele vivia numa cama. E nessa cama, para lá e para cá, ele saía para fazer palestras e fazer exposições. Quer dizer, a limitação do corpo não inutilizou o espírito não era inútil, né? Então, é essa percepção que a gente tem que ter, né? Todo mundo tem, de alguma maneira, a possibilidade de fazer algum trabalho, de fazer o bem. É isso que ressalta aqui dessa resposta do nosso irmão. Questão 681. Kardec pergunta, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? E o nosso orientador responde assim, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. A ligação familiar, né, aqui ele soleniza, ele enfatiza, né? A obrigação de um para com o outro não encontra limite. A gente vê muita gente impondo limites, né? Eu auxilio o meu filho até a idade de tantos anos, né? Seria também muito interessante se os filhos fizessem a mesma coisa, né? Ah, não, eu auxilio meu pai só a partir dos 90 anos. Né? Então ele coloca aqui, não, é por isso que Deus criou essa situação em que a afeição, o sentimento de afeição, né, praticamente obriga os seres a se auxiliarem mutuamente.
né, o aspecto um gostar do outro, né, praticamente faz um se dedicar ao outro, independentemente de qualquer outra condição. Filhos e pais se mantêm numa relação que é eterna, é duradoura, né? Outras situações, né? Outras relações podem até ser, vamos dizer assim, rompidas, né? Vamos forçar a barra, mas a paternidade não. Então a relação pai-filho, filho-pai, né, é uma relação que não é suscetível de alteração, né? Então, quando ele questiona aqui dos filhos trabalharem para os pais, o Espírito responde certamente, mas os pais têm que trabalhar para os filhos, porque eles estão obrigados pela afeição a se auxiliarem mutuamente para sempre, por todo sempre. A doutrina, aqui ele faz uma menção à questão 205, né? A questão 205 fala da doutrina da reencarnação, a nossa concepção de reencarnação como a explicação para o, vamos dizer assim, para a ampliação dos deveres de fraternidade, né? Então, nessas reencarnações, uma hora é pai, outra hora é filho, o que vai acontecendo é a ampliação dessa obrigação que ele chama de deveres de fraternidade. E aí o segundo tema, limite do trabalho, repouso. E ele pergunta assim: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, o repouso também não é? E aí o nosso irmão responde assim: sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. É nos momentos de repouso que o corpo se refaz, energia física, energia orgânica, né? É onde ele se recupera, né, como organismo. E é onde o princípio inteligente encontra a liberdade, né, para se desprender. Nós já vimos isso, né? O desdobramento pelo sono. Então, o que acontece é que, por estarmos encarnados, ele limita isso, por estarmos encarnados, né, o repouso, como nós o entendemos, se faz necessário. Por dois motivos: reparação orgânica, o corpo recuperar a sua energia, descansar efetivamente, e o espírito libertar-se das amarras do corpo e transitar novas experiências, novos contatos. Pergunta 683. Qual o limite do trabalho? Até que ponto nós temos que ir no trabalho? E aí ele coloca assim: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Deus não impõe jornada de trabalho, ele diz. Ele diz: o limite do trabalho é o limite das forças. Nem preguiça, nem exaustão. Nós não devemos flagelar o nosso corpo, nem por excesso de descanso, preguiça, nem por excesso de trabalho, a exaustão do corpo, a doença do corpo por exaustão das energias, né? Então, o limite do trabalho é o das forças. Respeitar o corpo. No caso, trabalho, vamos dizer, o trabalho material, né? O trabalho intelectual, a exaustão do princípio inteligente, eu acho que não existe, né? Então, o trabalho no campo intelectual, acho que
não vai encontrar limite, não. Dependendo da pessoa e tal, não vai encontrar limite, não. Mas, de qualquer maneira, ele diz, Deus deixa inteiramente livre o homem. Cada um tem o seu limite. 684. Ele pergunta, o que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Aqueles que forçam, né? Tentam levar os seus subordinados, os seus empregados, aqueles que estão sob sua ordem, ao limite, à exaustão. Ele diz, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E aí ele remete à questão 273, quando ele lembra que, em determinadas condições, a reencarnação tem uma condição expiatória. Então, muita gente vem numa condição para sofrer os efeitos daquilo que impôs, né? Então, muita gente é levado ao trabalho excessivo, vamos colocar assim, porque em outra oportunidade submeteu as pessoas ao trabalho excessivo. Isso não é desculpa para aquele que submete a pessoa ao trabalho excessivo, né? O escândalo que Jesus se referia, né, ele tem que acontecer. Vamos dizer assim, a maneira correta das pessoas avaliarem seus erros. Mas aquele que impõe, infringe a lei de Deus, né? Ai daquele por quem o escândalo venha. Essa é a ideia. Então, é uma das piores ações, ele diz. Já começa dizendo, né? Seria um crime fazer um negócio desse. Quem tem o dever, ou quem tem a obrigação de mandar, é responsável pela carga de trabalho que impõe e pelo bem-estar daquele que vai trabalhar. 685 é a última questão, tem um desdobramento, mas é a última questão. Tem o homem direito de repousar na velhice? E aí o Espírito responde, sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, em havendo exaustão, né, na velhice, justifica alguém parar? Sim, ele diz, ninguém é obrigado, ninguém está obrigado, né? E tem que responder de acordo com a energia que tem, com as forças que tem. E aí ele pergunta, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E a gente tem visto muito, né? Aí responde o nosso orientador, um tapa na sociedade civilizada que nós vivemos. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. E aí tem uma nota que finaliza, e muito interessante, porque ele fala a respeito de uma situação que a gente vive hoje, a quantidade de desempregados que a gente vê no Brasil, no mundo, né? A gente fala muito, tem que trabalhar, mas às vezes a sociedade não proporciona meios, né? A economia não ajuda. E aí ele coloca assim, não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais
não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião, a quantidade enorme de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá, no mundo, hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real de bem-estar, o penhor da segurança de todos. Nós encerramos assim, com essa, vamos chamar assim, com essa observação contundente, o estudo do capítulo 3, da Lei do Trabalho. Os irmãos ficam à vontade para fazer observações, críticas, sugestões. Nós sempre recebemos com carinho, com prazer, o que se destine a melhorar esse trabalho que a gente executa. Encerrando o nosso estudo, renovar a Deus o agradecimento pela oportunidade e ao Mestre Jesus e aos bons amigos o agradecimento pela companhia, pela iluminação, rogando ao Mestre que nos mantenha assim, debaixo de sua luz, para que a gente tenha segurança em identificar objetivos e os caminhos. E que o Mestre se mantenha do nosso lado, nos infundindo muita força moral, para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.